Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez aqui à luz do Evangelho para estudarmos religião dos espíritos. Estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo e hoje estudaremos mais 2 capítulos. Nós analisaremos hoje, refletiremos sobre 2 questões que nos chamam muita atenção. A primeira delas, que é a questão 501 do Livro dos Espíritos, Kardec vai conversar com os espíritos na pergunta acerca da atividade dos benfeitores espirituais, dos nossos espíritos protetores, dos anjos da guarda, e por que toda a ambientação deles para conosco é de uma forma muito sutil, escondida mesmo, reservada, sem ostentação. Então Kardec quer saber deles por que isso acontece, por que os bons espíritos que nos protegem, que nos orientam, por que eles o fazem de uma maneira assim bastante sutil. E nós vamos discutir isso com mais profundidade. A segunda questão envolve a questão da inteligência humana. Existe, evidentemente, um encadeamento de inteligência entre os seres vivos, e Kardec quer saber se existe uma linha determinada entre os animais e o homem, mesmo porque, dependendo das condições reencarnatórias desse ou daquele ser humano, ele é até menos inteligente que determinados animais. Então essa questão também vai ser discutida hoje aqui, para que nós possamos compreender com mais profundidade a mensagem da doutrina espírita. O Dr. Aguinaldo vai ter seus primeiros comentários e nós retomamos na sequência. Então, essa pergunta, que é a 501, ela é muito interessante, porque a ideia que a gente tem é que o anjo da guarda pode tudo. E o Kardec diz, mas por que ele não é mais ostensivo? Tipo assim, por que ele não assume o comando da nossa vida e evita que a gente caia no abismo, no precipício? Ou seja, que a gente tenha atitudes infelizes, né? E a gente fica pensando, o anjo da guarda tem esse potencial? Bom, primeiro que a nossa proteção não é só pelo espírito protetor, nós temos muitos amigos espirituais, né, que nos acompanham, que estão conosco, às vezes até na condição de parente, que com uma condição um pouco mais dilatada, se sentem muito confortável se puderem ajudar a gente. Então eles vêm, então vem o amigo, vem o parente, vem o protetor. Agora, esse espírito protetor realmente ele tem uma bagagem indizível, ele não vai assumir um mando, uma postura dessa de nos proteger sem ter condições. Então é isso aí que o Kardec ficou questionando, mas se ele tem essa condição, por que ele não nos protege para valer mesmo? Não assume mesmo, faz, não, você não vai fazer isso, ou você... Aí o benfeitor vai responder para Kardec exatamente o seguinte, vamos imaginar, não é essa a resposta do benfeitor, eu estou colocando agora, mas depois ele vai fazer a complementação. Vamos imaginar que uma criança chegue em casa e diga assim, pai ou mãe, faz essa tarefa para mim. Ah, não, meu filho, tudo bem, senta aqui, eu vou fazer a tarefa. No outro dia, pai, mãe, faz essa tarefa para mim. Não, meu filho, senta aqui, eu vou fazer a tarefa. Essa tarefa está meio difícil mesmo, eu vou fazer. Conclusão, nesta tomada de posição, os pais fazendo a tarefa, o que vai acontecer no final do ano? Esse aluno não aprendeu, ele não exercitou, ele não fez a coisa acontecer e vai tomar uma bomba. E aí os pais vão dizer, meu Deus, meu filho tomou bomba, mas eu fiz a tarefa tão bem feita. Bom, aí é que o benfeitor respondeu para Kardec, exatamente isso. Se nós tivermos essa proteção ostensiva, que é o termo que o Kardec coloca, por que nós somos uma posição ostensiva, ou seja, de mando, de comando da nossa vida? Olha, se eles fizerem isso, nós não vamos exercitar, nós não vamos ter mérito, nós não vamos ter aprendizado, nós não vamos ter experiência, porque eles vão fazer tudo. Então você pode fazer, não pode fazer, não pode fazer. Então nós ficamos marionetes. Então Kardec recebeu essa instrução
Depois aí o Naval vai falar um pouquinho sobre o que é que os benfeitores têm feito nesse sentido. Porque já que eles não podem assumir ostensivamente, eles vão trabalhar nos bastidores, cumprindo a tarefa que eles assumiram, não conosco. Tarefa que eles assumiram com o mundo maior, de nos conduzir. Agora, nos conduzir é uma coisa, assumir o comando e fazer o que não temos que fazer é outra. Com certeza. E é interessante essa questão, meus amigos, porque no sentido inverso, ou seja, do outro lado dessa moeda, quem gosta de dirigir os nossos destinos aqui na Terra, os nossos comportamentos, são os espíritos inferiores que querem tirar proveito das nossas viciações e das nossas paixões. Estes querem nos conduzir e nos envolvem ardilosamente ou diretamente, muitas vezes, em função das nossas viciações e paixões e nos levam para os caminhos das obsessões. Os bons espíritos, não. Os bons espíritos vão nos aconselhar no íntimo da alma. E todos nós, né, já vimos em algum lugar ou em alguma publicação, em algum filme, aquela figura onde aparece um anjinho de um lado, né, e o diabinho do outro, que seriam os dois fomentadores de ideias para o nosso espírito. Mas caberá a nós desenvolvermos o discernimento, caberá a nós a escolha de quem nós vamos assumir a ideia que nos é dada, seja do espírito infeliz, inferior, que quer nos conduzir para a viciação, seja dos benfeitores espirituais que querem que a gente faça a escolha certa. Mas essa questão nos remete a uma outra. Kardec propõe para os espíritos, né, por que nós já não fomos criados perfeitos, né? E aí os espíritos respondem que é para que nós sejamos os próprios artífices da nossa perfeição e, consequentemente, por méritos próprios. Então, nós estamos num processo de individuação ou de individualização, onde a gente vai se tornando autônomos diante da própria vida, sem que a gente fique como um cliente, entre aspas, né, de quem quer que seja. A gente precisa aprender a andar com as próprias pernas, e isso só é possível via desenvolvimento nas situações e condições que nós estamos vivendo aqui na reencarnação. Então, diante de um perigo iminente, o benfeitor espiritual vai nos apontar intuitivamente do que se trata, para que a gente preste atenção, para que a gente pare o que estamos fazendo, diante de uma decisão que pode complicar a nossa reencarnação, ou mesmo reencarnações futuras. O benfeitor espiritual vai nos alertar a ter mais tranquilidade para raciocinar, a procurar informações, a procurar esse ou aquele para a gente se aconselhar. Diante de um vício, ele vai nos aconselhar a gente tirar o pé do acelerador daquele vício, para a gente ir se renovando. Então, em todos os momentos de nossa existência, os benfeitores espirituais, sutilmente, colocam ideias no nosso mundo íntimo, mas nós é que temos que manter a vigilância, como propunha Jesus, né, para filtrarmos os bons dos maus pensamentos e dos maus fazermos uso dos bens fazermos uso para escolhas certas aqui na Terra. Nós nascemos aqui no mundo físico para nos desenvolvermos individualmente e temos sido ajudados. Nós nunca estamos desamparados, né? E a própria espiritualidade nos garante que a humanidade como um todo não está desamparada. E lembremos-nos do Senhor Jesus, né? Eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco. Quer dizer, na figura dos espíritos protetores, dos anjos guardiões, nós temos a presença do Cristo nos orientando. Nós é que temos que fazer a escolha certa. É muito frequente, às vezes, a pessoa dizer assim, não, mas a gente tem que ter obediência. Não, obediência não. Porque onde está o livre-arbítrio, onde está o discernimento, onde está a responsabilidade? Não é qualquer pessoa que vai dizer assim, você tem que fazer isso e eu vou baixar a cabeça e vou fazer. Não, eu não concordo com isso e não vou fazer. Por isso é que a gente tem que ter esse discernimento, a responsabilidade pelos nossos feitos. Nós vamos obedecer, sim, quando uma ideia vem e está compactuada
com as forças superiores. Então aí nós vamos obedecer sim, lógico, porque não tem alternativa para nós. Mas tem muitas coisas que são colocadas para nós que nós não temos que obedecer. Por que tem que ser vaquinha de presépio? Não. E aí o Emmanuel vai colocar na sequência, no estudo dessa questão, que os benfeitores, eles têm até, vamos dizer assim, que fazer um esforço para se adequarem à nossa necessidade. Por exemplo, um espírito luminar, né? Ele vai ter que descer dessa potencialidade que lhe é própria e chegar mais perto de nós e entender que nós somos espíritos ofuscados e ele não pode, com essa luz imensa, nos ofuscar. Então, ele vai agir de uma maneira mais tranquila, esperando que devagarzinho a nossa luzinha vá aumentando devagarzinho. Ele fala também, o Emmanuel, que esses espíritos, por exemplo, são extremamente intelectualizados, sabem muito, eles têm noção precisa praticamente de tudo, principalmente quando assumem essa postura de nos conduzir. Mas eles vão esperar que a nossa ignorância vá devagarzinho sendo trocada pela sabedoria, sabendo que nós somos ignorantes e eles não vão chegar para nós e dizer, mas você é ignorante, você até quando? Não. Os benfeitores vão chegar para nós e dizer, olha, procure estudar, vai a uma casa religiosa ou procure uma profissão que você vai se intelectualizar, vai adquirir uma bagagem. Quando é do lado da moralidade, realmente, leia um livro X. E eles vão tendo essa paciência conosco. Eles não são assim coercitivos, nem vão fazer uma referência menos elogiosa conosco. São espíritos que se propõem a ir a ambientes que não lhes agradam, mas vão. Chegam lá, vê a nossa atitude infeliz e tenta fazer alguma coisa para nos tirar daquela situação. Então, quer dizer, esses benfeitores, eles têm um espírito de renúncia muito grande para poder estarem conosco. Porque se eles ficassem naquele patamar, por exemplo, Jesus, ele poderia mandar um emissário, você vai lá na terra e ensina aquele pessoal exatamente o que eu estou passando para você. Mas foi o que Jesus fez? Não. Ele veio aqui, submeteu todas as atrocidades, as irreverências, as dificuldades para nos ensinar. Então, não mediu consequências. E os benfeitores, como leem nessa cartilha, eles também saem de algum lugar muito especial e vêm estar conosco. Então, o que a gente não pode é deixar de fazer esse link, essa sintonia, de criar essa condição para que eles possam nos ajudar. Porque, de repente, a gente pensa assim, não, se eles estão nos ajudando, nós podemos ficar sossegados. Nada vai nos acontecer. É assim, Navarro? Exatamente. Tem uma outra consequência ainda, o senhor estava falando, me fez lembrar, né? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, tem o capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? E essa questão dos anjos da guarda é discutida ali nos seguintes termos também. Porque imaginemos um próprio filho da gente, você aconselha, ele nunca obedece. Pelo contrário, ele sempre foge daquilo. Vai chegar um instante que nós vamos deixar de aconselhar, para deixar ele aprender com a própria... Pois é isso mesmo que acontece. O nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, quando ele percebe que a gente não tem interesse em dar aso para ele, em dar credibilidade para ele, quando ele percebe que nós estamos preferindo o outro lado, ou seja, as coisas inadequadas, ele se afasta e fica esperando amorosamente, fica esperando a gente convocá-lo. E aí entra essa questão que o senhor falou, a dedicação deles é imensa, é um ato de caridade pura, porque se dedicam a nós outros sem que a gente tenha uma contrapartida, ou dê uma contrapartida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque o anjo da guarda, às vezes, ele se afasta para nós aprendermos pela dor aquilo que não queremos aprender pelo amor. Isso é uma questão de inteligência, né? Que é o objeto da nossa segunda
lição aqui, né? A demarcação da inteligência. Há necessidade de sabermos isso? Não, não há necessidade de sabermos isso. Aliás, nós poderíamos perguntar aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né? Qual é a missão do homem inteligente na Terra e o que é ser inteligente na Terra? É disso que se trata, não é, doutor? Nessa pergunta 592, o Kardec vai exatamente perguntar isso, se existe uma linha demarcatória entre a inteligência do animal e do ser humano. Ele disse, olha, isso aí, o homem, ele pode subir, se elevar muito alto, ou ele pode cair muito embaixo. O animal não. O animal tem uma trajetória evolutiva, lenta, instintiva, com alguns pensamentos e inteligência, vamos dizer assim, temporária, não continuada, porque a inteligência do animal não é continuada. Por exemplo, um animal não diz, olha, eu vou lá em tal lugar, porque naquele lugar eu vou encontrar um outro animal, e ele vai fazendo uma linha de raciocínio, não. O animal é instintivo. Algumas vezes ele usa a inteligência. Se eu for pular esse buraco aqui, eu vou cair. Então ele vai dar uma volta, ele é uma inteligência, não é instinto não. Então ele já começou a entender que não tem condição, um dia ele caiu, agora não quer cair mais, ele vai mudar. Então ele tem uma inteligência rudimentar, que vai aumentando na medida que ele vai evoluindo, vai reencarnando e vai chegar a um ponto que ele vai ser galgado para a condição de um ser humano. Agora, o ser humano já fez uma trajetória muito longa do animal até agora. Trajetória longa. Isso foi feita através de inteligência, de experiências. Então, se essa pessoa tem o talento da inteligência e usa essa inteligência para o mal, ele volta totalmente embotado, como um amaurótico, como um oligofrênico, um excepcional, num grau muito inferior. Se a gente for pensar, um animal às vezes tem mais inteligência do que aquela criatura que está ali embotada, porque não usou bem o talento em vidas passadas, conforme a parábola dos talentos. Quando a gente usa bem, serão acrescidos, quando não, serão retirados. Um cachorro, por exemplo, ele consegue gravar até quase 300 palavras humanas. Você fala e ele associa. Isso é um nível de inteligência até bastante razoável em nível animal. E ele usa essa inteligência. O cachorro é um ser muito inteligente, o cavalo também é muito inteligente, o elefante. Então são espíritos que já evoluíram bastante para chegar a esse nível de inteligência. Agora, não dá para a gente chegar aqui e falar, comparar um animal com um ser humano. Ele pode estar reencarnado hoje como excepcional, porque não usou bem a mente, mas ele cumprindo ali, ele volta a ser uma criatura extremamente inteligente. E o animal não, ele vai devagarzinho adquirindo essa experiência. Por isso que o Kardec diz que não tem uma linha demarcatória. Ali é animal e dali é ser humano. Não, mesmo porque existem situações em que o homem se permite estar numa condição de intelectualidade muito avançada e às vezes ele, por atitudes infelizes, ele sucumbe e vai ficar extremamente limitado. O senhor não fez lembrar na parábola dos talentos, né? Que a gente precisa, antes de aprender a usar os talentos, quantificar o talento, né? Então, na inteligência, na missão do homem inteligente na Terra, lá do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o benfeitor Ferdinando é muito claro, logo no início da mensagem ele diz que, por mais que nós conheçamos, saibamos, por mais inteligência dilatada que nós tenhamos aqui na Terra, ainda é muito pouco em relação àquilo que um dia nós vamos conquistar. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar em nós é justamente o orgulho e a vaidade relacionada a uma possível potencialidade na nossa condição de inteligência. O que significa dizer que a gente precisa se autoconhecer e perceber que o que temos nas mãos, na verdade, é uma ferramenta para o uso do espírito, que é a questão dos talentos, né? Porque poderá ser tirado, como propõe a questão 372 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec questiona justamente qual é a justificativa para se ter pessoas aqui na Terra com insuficiência mental.
são espíritos em punição por mau uso da inteligência numa outra existência. E nessa linha de raciocínio do doutor, percebamos, os animais, um sapo sabe ser sapo, um cachorro sabe ser cachorro, ele sempre é daquele jeito. E nós ainda não aprendemos a ser humanos. Nós ainda, né, estamos numa variação, às vezes a gente se coloca num comportamento pior do que o de um animal, né? E às vezes a gente quer expressar uma inteligência que a gente ainda não tem. Então a gente não sabe ser humano ainda. É por isso que o Senhor Jesus pediu encarecidamente que a gente faça para o próximo aquilo que a gente quer que seja feito para nós, porque esse é o ponto de referência. Ser inteligente na Terra é fazer para os outros o que gostaríamos. Isso nos nivela a todos e faz com que a gente participe ativamente no campo do bem na vida alheia e, claro, em consequência, na nossa. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da inteligência, porque às vezes nós temos um corpo biológico que nos permite expressar a inteligência que nós temos. Às vezes esse corpo biológico bloqueia para a gente valorizar enquanto espírito uma oportunidade mal aproveitada. Bom, lembrando que todos nós temos que evoluir. Isso é uma lei natural. Não tem... Deus é perfeito, não criaria um ser que não fosse talhado para ser perfeição, para ser perfeito, para ter a perfeição. Quer dizer, um átomo vai ser perfeito um dia. É lógico que vai se ligar com outro átomo, ele se torna uma molécula e assim por diante. E entre o átomo e o arcanjo existe uma ligação. E todos serão perfeitos um dia. Agora, essa perfeição vai, segundo Emmanuel, vai acontecer através da sabedoria e do intelecto, que são duas coisas diferentes, porque o intelecto é a capacidade de inteligência, da gente estudar, da gente aprender. Agora, a sabedoria, que envolve um sentimento, já é diferente. A nossa transformação moral, segundo a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, acompanha a intelectual? Não. Primeiro a intelectual, depois a moral. Por isso é que a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre buscando fontes informativas. Cada livro lido, uma ideia modificada, diz André Luiz para nós. Então, precisa estudar. O pessoal, primeiro, poucas pessoas gostam de estudar. Começa por aí. Segundo, o que nós vamos estudar? Tem pessoas que pegam um livro que não tem nada a ver, perde um tempão, aí vai enxugar. Aquilo só trouxe informação que vai nos desestruturar se nós dermos crédito àquilo que nós lemos, aquilo que nós depreendemos do livro. Então, buscar livros que tragam informações importantes. A doutrina espírita veio com esse papel, né, de trazer a verdade que nos liberta. A gente lê, por exemplo, as obras do Chico Xavier, de Divaldo, da Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros médiuns que trouxeram psicograficamente informações maravilhosas do mundo espiritual, para minimizar as nossas quedas, nossos sofrimentos, nossos erros, as consequências que advirão por conta do não bom uso dessas possibilidades que nos são dadas. Então, é muito importante a gente procurar uma casa religiosa, qual seja, estudar o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho está inserido na Bíblia, está inserido dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da doutrina espírita, mas o Evangelho é do nosso Mestre Jesus. O Marcos, o João, o Lucas e Mateus, eles escreveram aquilo que Jesus falou e exemplificou. Mas nós temos que estudar esses evangelhos, porque se nós não tivermos Jesus como modelo e guia, como parâmetro, como uma fonte informativa que vai nos conduzir, nós vamos ficar batendo cabeça. Encarna, desencarna, encarna, desencarna e não sai do lugar. Por conta disso, nós ficamos sofrendo. Depois vamos questionar, meu Deus, por que eu sofro tanto? Porque não procurou conhecer a verdade que liberta. O André Luiz tem uma colocação muito interessante, quando ele diz que quando a gente age por impulso,
e aí a gente percebe o impulso negativo, evidentemente ele está se referindo, a gente vive preso num labirinto de ação e reação, ou seja, a gente não consegue sair daquele torvelinho, daquelas dores, daquelas dificuldades. O conhecimento, conforme nos propôs aqui o doutor Aguinaldo, o conhecimento vai nos dar opção de ação, vai nos dar caminhos novos, vai nos apresentar condições novas. É nesse sentido que a gente precisa desenvolver o nosso espírito, mas sempre com um ponto de referência moral, que é, como o doutor propôs, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ainda conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, a inteligência, voltando à questão de Ferdinando no capítulo 7 do Evangelho, é levar as criaturas, o homem inteligente é aquele que vai ajudar as criaturas a chegar a Deus. E nós podemos fazer isso de duas formas, pelo menos. A primeira é esclarecendo sobre a realidade espiritual que já nos chegou. E a segunda é exemplificando o real papel do homem de bem na Terra. Meus amigos, atingimos o tempo necessário e disponível para nós outros. Agradecemos a vossa companhia e os convidamos para a próxima oportunidade de estudo. Muita paz.